Olá, pessoal. Hoje o nosso programa Vozes, Luta e Resistência está imperdível. Hoje nós vamos falar de um assunto muito sério e muito relevante. É um assunto que fala sobre violência doméstica e violência de gênero. Direitos, caminhos que vão ser percorridos para que a mulher ela venha saber de todos os seus direitos. Ela saber o que é uma violência doméstica e o que é uma violência de gênero. Mas antes de começar, eu gostaria de convidar você que está aí. Se você conhece alguém que sofre violência doméstica, ou você conhece alguém que está passando por alguma situação de vulnerabilidade, chama agora. Vem para o nosso programa Vozes, Lutas e Resistência, @Jornal DR1. Nos curta, se inscreva no canal, ative o sininho, porque você vai estar por dentro de todas as informações. Porque informações podem salvar vidas. E hoje eu vou estar com uma pessoa maravilhosa. Essa pessoa, ela está no enfrentamento da violência contra a mulher. Ela está ali na ordem dos advogados, nesse caminho que é de acolhimento e de ajuda a todas as mulheres que estão sofrendo. E eu falo para você, hoje pode estar uma mãe chorando, pode estar uma criança sem sua mãe, um órfão. Por quê? A violência doméstica todos os dias. O feminicídio ele está batendo nas portas e nós temos que ir contra, nós temos que estar nesse enfrentamento todos os dias. Então você que está aí do outro lado, homem, mulher, vem conosco, vem nos ajudar nessa luta, porque nós precisamos acabar com isso. A nossa lei ela é muito importante. Ela é muito importante, ela é premiada no mundo inteiro. A Lei 11.340. E por quê? Mesmo com essa lei, muitas mulheres estão morrendo. No momento que eu estou aqui, uma mulher está sendo violentada, uma mulher está sendo violada, uma mulher está sendo assassinada. E hoje, para falar com você sobre isso, eu recebo essa pessoa maravilhosa, doutora Ana Maria Oliveira. Tudo bem, doutora? Boa tarde, tudo bem, querida? Muito obrigada pela apresentação carinhosa e espero fazer jus aí a essa apresentação. E satisfação, muito honrada de estar aqui para contribuir hoje com essa causa e para participar do seu programa. Agradeço imensamente. Então, doutora, assim, para mim é uma honra estar com você aqui, uma pessoa que está tão antenada nessa questão da violência doméstica, na violência de gênero, e é um assunto que ele está em pauta, porque mesmo a gente tendo todas essas formas de coibir e erradicar qualquer tipo de violência, mesmo assim os homens continuam matando. E isso tem que parar. Temos que dar um basta nessa situação. É uma coisa muito séria. E tem mulheres que nem sabem, né, doutora? O que, Sim, que é a violência? infelizmente. E antes da gente começar nesse assunto maravilhoso, que é assim de informação, quando eu falo maravilhoso, pessoal, não é porque a gente gosta de violência contra a mulher, não. É da gente gosta de passar informação. Que aí vai ser menos uma mulher que vai ser assassinada. Exatamente. Mas antes da gente falar, fala um pouquinho de você, da sua trajetória, como se tornou essa doutora assim tão maravilhosa. É, muito obrigada novamente. Então, Leni, eu sou advogada, eu tenho 32 anos de formada, e desde que me entendo por gente, milito na advocacia e falo desde que me entendo por gente, porque eu sou de uma família de advogados, Legal, não salvou muita gente fora dessa área. bacana. E tenho um irmão que trabalha hoje no Corpo Diplomático do Itamaraty e é jornalista, seu colega, Ah, legal. e que também desenvolve um trabalho muito bacana lá em Bruxelas, também nesse tema de proteção à mulher, de vítima de violência, Que bacana. porque é incrível que a gente sofre violência em qualquer lugar, em qualquer país. A mulher, eu sempre falo uma frase, às vezes falo até em tom de brincadeira, né, mas com uma certa ironia, que mulher não tem um segundo de paz, né? Não Porque tem. a verdade é que a gente está o tempo inteiro amedrontada, olhando para os lados, olhando para os cantos, olhando se a gente pode sair naquele horário, se a gente pode voltar naquele horário, olhando se Verdade. a gente pode pegar um transporte público, porque
outro dia, né, nós vimos aí na imprensa, amplamente noticiado, uma senhora de mais de 70 anos Absurdo, né? foi vítima de uma violência estupro, né? sexual dentro de um ônibus. Então, são coisas assim inimagináveis que, quando a gente é jovem, adolescente, a gente pensa, não, quando eu ficar mais velha, eu não vou sofrer uma coisa dessa. Negativo, ninguém está garantido. O risco é muito democrático, vamos dizer assim, né? Porque Um o risco risco é para iminente, todos, né? né? Mas aqui, voltando à pergunta que você me fez, eu estudei direito por influência dos meus familiares. O meu pai foi um grande advogado, faleceu há 2 anos atrás, o doutor José Aleudo de Oliveira. Inclusive, é uma honra estar aqui no prédio da ABI hoje gravando esse programa, porque Que legal. ele era um amante da ABI, desse prédio. Nosso escritório é aqui pertinho, a gente sempre passava por aqui. Então, me sinto homenageando ele de alguma forma também, que estando legal, aqui com bacana. você hoje. E eu sou secretária adjunta da Comissão de Combate à Violência contra a Mulher da OAB-RJ. Integro também a diretoria da comissão, junto com a minha presidente, que é a doutora Marília Bolt, e juntamente com a doutora Bárbara Evans, que é a nossa vice-presidente, e não pôde estar presente aqui hoje, me pediu que viesse representá-las. Então, é uma honra integrar essa comissão e poder representar essas pessoas tão ilustres e tão importantes nessa luta. E você me perguntou assim sobre o meu engajamento, né, nisso. O meu engajamento nessa luta se deve principalmente ao fato de que eu sou uma amante do direito, dos direitos humanos, da questão da proteção à pessoa vulnerável. Milito na advocacia há 30 anos nesses temas, não apenas de violência contra a mulher, mas senti a necessidade de me engajar nessa luta da violência contra a mulher, já tem mais de 10 anos, porque já há 10 anos atrás a gente já não aguentava assistir o que estava acontecendo no país e no mundo. Verdade. E a sensação que a gente tem é que é uma escalada de violência que não cessa, que quanto mais se noticia, quanto mais se divulga, parece que mais casos brotam. E detalhe, uma informação importante e triste, os casos são subnotificados. Então, a verdade é que nem se sabe precisamente o tamanho e o poder dessa tragédia que é a violência contra a mulher, porque nem todos os casos são notificados, e depois eu posso falar um pouco sobre isso. É verdade, doutora. Assim, primeiro que a gente está muito feliz, né, de você estar aqui conosco, passar isso para a gente, né, do seu engajamento, do seu enfrentamento. E o que você falou é uma coisa muito real. Eu estava conversando com a doutora Fernanda, ela é a delegada da DEAN, que é a Delegacia Especializada ao Atendimento à Mulher, de Duque de Caxias. E ela falou para mim, está até nessa notícia, está no nosso jornal, DR1, nessa última artigo que foi semana passada, que fala sobre essa questão do enfrentamento da violência. E ela falou que muitos casos não são notificados, e, além disso, muitas mulheres que foram assassinadas não chegaram nem a pedir uma medida protetiva, achando que não, isso não vai passar, ele vai mudar, e ele não muda, pessoal. Se ele começou a violência doméstica, se você não tomar uma atitude, você vai acabar sendo assassinada. Isso aí é fato, isso aí são estatísticas. E a gente fica triste com isso, né, doutora? Sim, isso é terrível, isso é uma estatística dramática, assustadora. E eu creio que sem uma medida básica, essa situação não vai mudar, que é a educação. Como nós estivemos conversando um pouco antes, né, de começar o programa, que a doutora falou sobre isso, sobre a importância da educação e de projetos nesse sentido, inclusive já na escola fundamental, porque é uma coisa assim, impressionante como a gente precisa conscientizar a população, né, o ser humano, e isso pode ser feito desde a mais tenra idade, e deve ser feito, inclusive, e a gente estava conversando, né, um pouquinho antes de entrar no ar. Eu estava comentando que eu sou casada com uma pessoa que nasceu na Suíça, que provém de uma família de diplomatas, então ele teve a educação dele na Suíça, morava lá com o pai.
E a gente conversa, e sempre que a gente conversa sobre esse tema, ele fala que deveria se ensinar direito constitucional na escola. É verdade. Porque se você ensina para a criança o caminho, se você ensina os preceitos do respeito dos direitos humanos, né, dos direitos básicos do ser humano, a gente não vai chegar nesse ponto de assistir determinados tipos de coisa como a gente assistiu agora na mídia, amplamente noticiado, desse caso dos jovens, né, estudantes de um colégio famoso no Rio de Janeiro, onde há uma disputa grande, um vestibulinho para você ingressar nessa escola, né, porque é uma escola pública, renomada. Então, você presume o quê? Que quem acessa esse tipo de coisa, esse nível de estudo, em tese, estaria, né, defeso, blindado aí a essa questão, né, de desconhecimento de direitos e de violação de direitos. Mas não tem mais nada disso, porque a gente assistiu estarrecido o que fizeram com uma jovem menor de idade que estava pensando que estava tendo um encontro com um namoradinho. Foi violada, né? Ela achou que ela estava envolvida numa situação afetiva e ela estava envolvida numa arapuca, numa cilada, onde ela sofreu violências terríveis, né? E estou falando isso com base em tudo que foi veiculado na mídia, foi apurado. Então, eu só posso pensar, né, refletir, que a gente tem muito trabalho para fazer ainda, né, e de conscientização, de mudança de legislação, porque para poder ter programas, né, políticas públicas, de mudar o ensino, de acrescentar na grade de ensino uma matéria sobre o tema de violência contra a mulher, o direito constitucional, a gente precisa contar também com os nossos legisladores, né? Então, eu acho que urge essa situação de uma tomada de consciência geral e que a gente possa mudar esse panorama, inclusive para os que estão vindo aí depois da gente. É verdade, doutora. E assim, você falando isso, eu lembro muito da minha época. Eu fui criada numa época que eu tinha o SPB na escola, eu tinha sociologia, eu tinha filosofia, e eram matérias que davam engajamento para eu poder pensar. Porque se você pensa coisas boas, você não faz besteira. E hoje o que a gente vê no nosso currículo escolar primeiro, que o amor está fora do ar, né? A empatia pelas pessoas não estão tendo mais. Porque as famílias têm que ir para a rua, têm que trabalhar, as mulheres, muitas vezes as crianças são criadas por uma televisão, pelo celular, por uma rede social, e isso está muito difícil. Então, o que vai ser melhor? Prevenir, vai gastar menos, ou depois você ter que colocar uma pessoa que matou, destruiu 2, 3 famílias, destruiu vidas, aí você vai coibir aquilo ali, você vai prender ele vai ficar tantos anos na cadeia, vai sair e não muda-se nada. Então, precisamos rapidamente, urgente, de políticas públicas e de pessoas que estejam querendo mudar a situação, não passar pano. A gente precisa que seja mudado isso aí. Então, se você está aí do outro lado e você tem esse poder, né, de você botar um projeto de lei, seria maravilhoso colocar a educação. Porque a gente não pode esquecer, como Paulo Freire falava, a educação, ela não muda o mundo, ela muda pessoas, e pessoas mudam o mundo. Então, a gente tem que ir pela essa vibe, a gente tem que ir por essa direção. Temos que mudar, porque se a gente educa as crianças, a gente não vai ter vítima, a gente não vai ter algoz. Mas a gente não tem esse poder, a gente só tem o poder de informação. Mas tem pessoas aí do outro lado que ela tem esse poder. E você que está aí sentado também tem. Quando você aperta o seu dedinho lá para você votar. Temos que botar mais mulheres no poder. Mães, mulheres que já sofreram violência doméstica, mulheres que já sofreram, né, perda de filhas, de mulheres que já perderam a mãe. Então, temos que mudar essa situação. Isso não é para ontem, não. Não é para hoje, não. É para ontem. Temos que mudar isso. É um grito que as mulheres estão fazendo. Chega, basta de tanta mulher morrer. Basta de a gente abrir a nossa rede social e uma mulher ali foi atacada, uma mulher foi violada, uma jovem que vai ficar com trauma para sempre.
Não tem terapia que dê jeito nessa jovem. Né, doutora? Não tem terapia que dê jeito, é uma situação dramática, e é igualmente dramático quando você pensa que são duas vidas devastadas, que é a da agredida, da vítima, e a do agressor também, desse jovem agressor, que ele, né, assinou uma sentença ali para a vida dele. E é lamentável, a gente fica vendo aí também que, ao passo que cresce a conscientização, inclusive de pessoas públicas virem a público se engajar na causa, né, da luta contra a violência contra a mulher. A gente tem visto muitos artistas que têm se engajado nessa causa. A gente tem visto aí a ministra do Supremo, Carmen Lúcia, maravilhosa, que tem usado a voz potente dela para falar sobre isso também, né? Ao passo que a gente está conseguindo trazer muita gente para esse debate, para essa causa, para chamar a atenção disso, a gente tem um trabalho reverso também, igualmente forte, que são situações nas redes sociais de pessoas que ficam enaltecendo conceitos misóginos, machistas, terríveis, e muitas vezes cooptando esses jovens, né, principalmente os do sexo masculino, para se engajar nesse tipo de coisa que é muito preocupante e que muitas vezes os pais não têm nem ciência, porque às vezes o filho está ali com o celular e o pai não sabe nem o que ele está fazendo, ou a mãe, né? Enfim, o responsável. Isso é uma coisa muito complicada. Sério. Então, assim, e uma coisa que eu ouvi recentemente agora também, de uma personalidade que estava falando sobre essa nossa pauta do combate à violência, é o seguinte: todos os seres humanos nasceram de uma mulher. Verdade. Por que tanto ódio às mulheres, gente? Todo mundo veio a esse mundo nascido de mulher. Até hoje, né? Foi assim que funcionou. Então, é uma coisa assim até paradoxal, porque, né, todo mundo sabe o quanto mãe, nesse sentido da pessoa que cria, que materna o ser humano, que até se eu não me engano, eu acho que uns 4 anos de idade não vive sem uma pessoa para cuidar, né? O lado maternal. O lado maternal. Como é que pode isso aí ser uma coisa tão paradoxal, de que, ao invés das mulheres serem valorizadas, cuidadas, é o contrário, né? As mulheres muitas vezes são odiadas pelo simples fato de ser mulher. Né? O feminicídio é uma coisa que vem daí, né? Verdade. E, enfim, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa olhar como sociedade, buscar saídas, buscar mudanças, trazer mais gente para essa luta, nosso lado, né? Porque a coisa está muito esquisita e muito complicada. E não escolhe, né, Leni, nível social, cultural, econômico, muito, volto a usar a palavra democrático, né, no sentido até ironizando, né, fazendo aqui uma alusão, né? Né? Porque você veja, há pouco tempo a gente viu uma notícia na mídia, também amplamente noticiada, de uma juíza que foi assassinada com facadas na frente das 3 filhas no dia de Natal. A gente pensa, não, isso é uma coisa que é inimaginável, uma juíza, uma autoridade, né? Vítima de violência doméstica, morreu ali dramaticamente na frente de 3 meninas que assistiram a tudo. A gente vê artistas, como tem uma muito famosa que se engajou nesse movimento também, a Luísa Brunet, que foi vítima de violência doméstica também, que, ao ponto dela abraçar a causa, porque, né, ficou totalmente abalada com a agressão que sofreu, e aí pegando um gancho que a gente falou um pouco sobre isso, dos tipos de violência, né? É verdade. Que a violência, ela não é só a violência física. Quando ela chega à violência física, é porque ela já escalou o nível máximo antes da morte, né? Do evento morte.
Mas a violência é uma coisa muito sutil, que começa bem antes da física. Eu sempre falo que começa com controle, né? Ah, você vai para onde? Você vai fazer o quê? Essa roupa não tá legal. E essa maquiagem, esse batom? Tá muito vermelho. Então vai começando sutilmente, né, doutora? Existe, né, algo que a gente que estuda o assunto chama, né, do ciclo da violência, Isso. que começa muito lá atrás, muitas vezes quando a mulher está começando a se relacionar com aquele homem, muitas vezes quando ela está começando a conhecer um homem, quando existem determinadas atitudes muito sutis, muito, às vezes até subliminares, né? Mensagens subliminares inseridas ali numa fala, que não chega a verbalizar claramente para a mulher: você não pode, você não vai, você não vai. Não, é muito antes disso. E a mulher não percebe que ela está sendo abraçada pelos tentáculos de um relacionamento abusivo, tóxico. Verdade. E quando ela vai se dar conta, às vezes já é tarde demais, porque ela vai tentar sair e ela já está envolvida até o último fio de cabelo com um agressor que não a deixa sair. Como a gente está assistindo aí na mídia essa semana, um caso que não, enfim, acho que não vem ao caso mencionar nomes, né? Ainda está sob apuração, mas a pessoa já foi até presa, que era uma pessoa que estava sofrendo também situação de relacionamento abusivo, de violência doméstica, e era uma policial e acabou morta. Acabou morta. Então, mais uma vez, a gente vê assim que não tem acepção de pessoas, é para todo mundo, é para todas as mulheres, né? Então, assim, no livro que eu escrevi, Direito das Mulheres, Vozes, Luta e Resistência, tem uma parte que fala sobre isso. Quando a toga sangra, né? Porque a gente, como a doutora falou, a violência ela está em todos os setores, não tem raça, ela não tem classe social, ela não tem poder aquisitivo, poder econômico, ela está em todos os locais. A violência ela vem, não tem na questão de carreiras. Eu estava até lendo algumas mensagens mencionadas nesse caso, que a gente não vai nem falar, para nem dar ibope, né, para essa pessoa, mas a gente vê o surreal da fala. E muitas vezes tem mulheres que estão aí do outro lado, que ela acha assim: ele me ama, isso aí é porque ele me ama demais. Não, isso aí é o começo do relacionamento abusivo. E você tem que ficar antenada e você começar a perceber para você sair desse laço do passarinheiro. Porque isso aí é um laço. E se te prende, né, doutora, fica difícil. Sim, com certeza. E assim, a violência doméstica ela é muito enraizada na nossa sociedade, né? Culturalmente enraizada, por uma questão histórica de desigualdade de gênero. Exatamente. Patriarcado, né? Sim. Uma sociedade patriarcal. E eu, certa vez, ouvi, né, um programa de rádio que eu gostava muito, de um jornalista muito conhecido, o Ricardo Boechat, já falecido, e ele tinha um quadro no programa dele, na época ainda não tinha o podcast, né? Então a gente ouvia no rádio. E ele tinha um quadro que era com um professor de português, o Dionísio, se eu não me engano, é Dionísio Silva o nome, salvo engano. E esse professor, como todo bom professor, tinha o dom da palavra, muito cativante na oratória, né? Muito cativante na forma de falar. E eu adorava ver o quadro dele, ouvir o quadro dele, mas eu nunca me esqueço de uma coisa que um determinado dia, um determinado programa desses, ele fala o seguinte: perguntaram para ele, né, para o professor, por que todo xingamento, quando se quer xingar uma pessoa, a maioria dos xingamentos que se dirigem a mulheres faziam alusão a bichos, a animais. E aí não vou repetir aqui, mas todo mundo sabe de cor a forma como se xinga mulheres. Sim. E aí ele falava o seguinte, que a raiz disso, a intenção disso é muito mais profunda do que se pensa, porque isso quer dizer que a mulher não passa de um animal doméstico. Ele só vai para onde que você leva, e ele só faz o que você quer, e só come o que você quer. Ele não tem nenhum tipo de liberdade como um animal selvagem.
E hoje em dia tem, né, tem animais que andam sendo até melhor tratados do que seres humanos. Verdade. Mas sempre essa coisa de colocar o animal numa condição, né, que não se equipara a um humano, e a mulher era colocada nessa condição, muitas vezes na sociedade, e é ainda hoje, como se não fosse alguém digno de direitos e de respeito. Verdade. Então, isso foi uma coisa que me marcou, eu nunca esqueci desse programa, eu nunca pensei, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, né? Os xingamentos para mulheres são nos reduzindo animais domésticos. É verdade. Então, como essa sociedade ainda precisa mudar? E eu acho que o mais bonito desse trabalho é o trabalho de conscientização, da gente falar para as mulheres, olha, isso aí que você está passando tem nome, isso aí não é normal. Né? Esse controle não é normal, falar com você nesse tom, nessa agressividade, te chamar de louca, isso não é normal. Tudo tem, né? Exatamente. Tem nome hoje em dia que pode ser rotulado, e isso é bom porque traz luz, né? As trevas, a sombra, e traz conhecimento. Então, a mulher que antes passava por isso e achava, não, a minha vida é assim mesmo, ele é assim mesmo, ele é nervoso. Mas é um bom pai. É um bom pai, né? Achava tolerável. Hoje, essa mulher pode entender que isso é violência. Né? Isso é uma das formas de violência. É a violência verbal, é a violência psicológica, que muitas vezes arruína tanto quanto a física, eu ousaria dizer. Eu acho que às vezes até mais às vezes que um tapa, mais, né? Dependendo, às vezes até mais. Até mais. A questão também da violência, né, doutora, patrimonial. Mas antes da gente falar, eu peço a você que chegou agora no nosso programa, estamos falando desse assunto muito relevante, que é violência doméstica e violência de gênero. E eu peço a você, se você conhece alguém que esteja passando por isso, chama essa pessoa para sentar no sofá, assistir o nosso programa e saber se ela está passando por violência ou não. Aí você, o que você faz? Curte o nosso canal, você se inscreve no nosso canal, @jornaldr1. E se você quiser também, você pode vir no nosso programa. É só você procurar a nossa produção. Se você tem alguma pauta de relevância, se você está nessa luta, nesse engajamento, venha passar essa tua experiência para a gente aqui e para o pessoal de casa também. É só procurar a nossa produção. E eu quero falar para você também, mulher. Se você está passando por algum tipo de violência, saia dessa. Isso aí não é para você, não. Você tem pontos de acolhimentos. Você tem lugares que você pode ir. A DEAN, Delegacia Especializada da Mulher, a CEAM. Você pode procurar também centros nas OABs que elas estão lá para fazer acolhimento. Você pode procurar ajuda, porque hoje você tem ajuda. Nós vivemos décadas, eu posso até dizer para vocês, desde o nosso começo da nossa existência, no nosso país aqui, desde 1530, a mulher ela sofre violência. Primeiro foi as índias, depois foram as imigrantes e aí por diante. Então, a gente tem que mudar essa situação. Temos que mudar e não achar que é normal. Tem vários tipos de violência. A doutora aqui falou da violência psicológica, da violência física, da moral, mas tem a patrimonial também, né, doutora? Falamos da sexual, mas essa patrimonial muitas mulheres não percebem. Né? Não percebe. Então, a senhora poderia falar um pouquinho para elas sobre isso? A violência patrimonial é igualmente devastadora, prejudicial, e muitas vezes as mulheres não sabem nem que sofrem quando aquela mulher é controlada, vamos dizer assim, nas finanças dela pelo marido, quando ela não pode dispor do dinheiro dela. Muitas vezes mulheres que trabalham, que são independentes, que têm o próprio dinheiro, mas elas têm que prestar conta daquilo para o marido, elas têm que praticamente precisar da autorização dele para gastar. Tem maridos que controlam as contas das mulheres, que regulam investimento, cartão de crédito. Existe também uma violência patrimonial que é de uma outra ordem e também igualmente terrível, que são homens que destroem os bens das mulheres, né? Muitas vezes numa situação de briga, de discussão.
quebra o telefone porque viu ali uma mensagem que não gostou, joga no chão e pisa. Uma vez eu assisti isso acontecendo em público num restaurante, na frente de um restaurante onde eu estava jantando com meu marido. Uma pessoa sofreu uma violência no estacionamento desse restaurante. Era um local assim, um polo de restaurantes, e o estacionamento ficava logo à frente. Alguns botavam mesinhas ali naquela parte do estacionamento, lugar muito agradável, aberto e tal. E a gente estava jantando na varanda do restaurante, e de repente eu assisti um casal saindo do restaurante onde eu estava, uma situação de aparente normalidade, indo para o carro. Aí ele pegou e tomou o celular da mão dela, e ela falou, não, me dá aqui. Ele jogou o celular no chão, pisou, quebrou o celular, e na sequência ele começou a agredi-la. Meu Deus. E as pessoas, eu acho que estavam assim nas imediações, não tinha ninguém muito próximo, né? Mas as pessoas se apavoraram, viram aquilo e ainda começaram a se levantar dos restaurantes. Ele mandou ninguém chegar perto. E ainda intimida, né? intimidando, porque ninguém sabia se era alguém que estava armado, o que podia acontecer. Então, assim, são coisas assustadoras que, né, a gente vai assistindo na vida. Mas a diferença é que hoje tem nome, tem educação, tem conscientização. Verdade. E isso eu creio que vai ser o que vai fazer a diferença na nossa sociedade, difundir conhecimento, difundir informação e falar para essas mulheres que elas não precisam ficar debaixo desse jugo, né? Elas não precisam ficar passando por isso. É simples? Não é simples. Você tirar um agressor de casa é fácil? Não é fácil. Mas não é impossível, e a gente aí vai para aquele assunto que a gente estava falando, que existem hoje entidades, pessoas, locais onde você pode buscar ajuda, você pode buscar auxílio, amparo. Existem até casas que recebem as mulheres vítimas de violência. Os abrigos, os abrigos da prefeitura, por exemplo. Isso. Que a pessoa que não tem condições de continuar naquele lar com aquele agressor, está sendo ameaçada, está correndo riscos, ela pode procurar esse auxílio, ela pode ficar passando um tempo no abrigo, até com os filhos, para ela poder sair daquela situação de perigo, porque a intenção é sempre tirar a pessoa do olho daquele furacão, da situação de perigo. E depois a coisa, né, vai se resolvendo gradativamente de acordo com a lei. É verdade. Então, você tinha falado de medida protetiva também, né? Que é uma coisa maravilhosa, é mais um instrumento na defesa das mulheres. As mulheres podem requerer essa medida protetiva já em sede policial, isso é algo maravilhoso, né? Você pode requerer na justiça, mas você, quando vai fazer o seu registro, você já pode requerer aquilo. E quando você pede essa medida, você já pode até avisar, olha, ele está sempre tentando se aproximar, que vão colocar a Patrulha Maria da Penha para fazer rondas. E se ele for lá novamente, ele vai ser o quê? Preso. Mas você tem que falar. Eu sei que é difícil. Muitas mulheres dependem economicamente do marido. Tem mulheres que não têm profissão. Então, por isso que precisa de políticas públicas para que essas mulheres elas venham ser orientadas, que elas venham ser acolhidas, para elas sair desse ciclo de violência. E nós, como mulheres, nós temos que acolher. Temos que parar até de ser preconceituosa, muito, né? De julgar. Ela gosta de apanhar. Não, ninguém gosta de apanhar. Inclusive, eu vi, né, que uma das suas perguntas, né, da pauta é exatamente sobre isso, né, sobre esse preconceito que muitas vezes nós, mulheres mesmo, temos contra a mulher que está sofrendo violência, porque você fala, mas por que fica nisso, né? Verdade. Por que não sai? Por que não se liberta? Às vezes não é tão simples. É um ciclo, né? Que ela está presa ali. Está presa naquilo e presa na mente. Na mente. Presa emocionalmente, que é uma das piores prisões que existem. É verdade. Né? Então, muitas vezes, aquela mulher não tem esse força, discernimento, né, essa força para poder sair daquele cárcere que ela se colocou sem saber que estava se colocando. Então, a gente precisa de ajuda, precisa de amparo, precisa de terapeutas, precisa de conscientização. Verdade. Mas a boa notícia é que é possível, né? É possível mudar esse cenário.
É possível. Assim, eu já trouxe pessoas aqui que se libertaram desse ciclo de violência. Foi muito difícil, mas elas se libertaram. Já teve pessoas aqui que falaram sobre essa questão desse acolhimento psicológico. E nós, mulheres, temos que se unir mais. Então, se você está aí do outro lado, vem conosco, vem nessa luta, porque nós precisamos de pessoas que estejam nessa militância, que é de buscar, de todas as formas, erradicar qualquer tipo de violência contra a mulher. Como a doutora falou aqui, você que está do outro lado, você foi gerado por uma mulher. Não tem para onde sair. Todos nós, seres humanos, fomos gerados por mulheres. Então a gente tem que cuidar das mulheres. Não querer destruir a mulher, querer matar. Né? Já vivemos numa sociedade patriarcal onde décadas sofrendo no mundo inteiro, como ela falou, né, preconceito. As mulheres tiveram que lutar, tiveram que ir para as ruas. As mulheres sempre seguraram o mundo. A mulher sempre teve essa força. E tentam de todas as formas arrancar a nossa força, mas não vão conseguir. Sabe por causa de quê, pessoal? Porque nós somos poderosas, nós somos mulheres, e a gente não vai deixar, porque nós vamos se unir sempre, para a gente não deixar que a mulher ela seja violada, né, doutora? Sim, eu queria também tocar aqui num tema que a gente conversou um pouquinho lá fora, né? E você falou que seria legal a gente falar nisso aqui, é porque são tantos temas, né? E o debate é tão rico que às vezes a gente, né, até se empolga, fala um pouquinho mais alto. E acaba esquecendo, né? Mas é sobre essa questão que a mulher em situação de violência doméstica, ela tem uma série de direitos garantidos pela legislação brasileira. Verdade. Né? Pela Lei Maria da Penha, especialmente, e que é uma das mais modernas, vanguardistas do mundo, essa lei de proteção, né, à mulher. Então, é importante que se fale sobre isso, e é importante que a gente lembre também que entre os principais direitos estão a proteção imediata, né, por meio de medidas protetivas. Isso, muito importante. Porque se você está numa situação de violência no lar, né, no recesso do seu lar, que é onde a gente normalmente se sente mais seguro, né? Você chega na sua casa, você fala, agora eu estou tranquila, agora eu tô né? em paz. Agora eu estou segura, né? Verdade. É sua esfera ali de paz, de tranquilidade, em tese, mas muitas vezes é lá que acontecem as piores coisas, as piores violências contra as mulheres, né? Então, a gente tem o direito, a mulher tem o direito à proteção imediata por meio das medidas protetivas, a mulher tem o direito ao afastamento do agressor desse lar, verdade, para que ela possa continuar vivendo ali sem estar colocada em risco dramático, né? Ela e os filhos, porque ultimamente também o que tem se visto muito, lamentavelmente, até os filhos serem vítimas de agressão, de morte terrível. Situação. Além de vivenciar o que já é um trauma, muitas vezes o agressor, para se vingar da mulher, ele mata né? Inclusive, então, enfim, os filhos ou o filho dela, isso é uma coisa terrível, dramática, né? Devastadora. Isso até é um projeto de lei que está sendo, né, votado agora, para que se coloque também o filho da mulher, né, nesse elo de proteção. Nesse elo de proteção, sob o manto da Lei Maria da Penha, mesmo que seja um padrasto, não tenha um vínculo direto, né, com a criança. Proibição de contato. Verdade. Porque não basta você afastar o agressor do lar, você conseguir a medida protetiva da mulher e ele ficar assediando a mulher aqui com mensagens, atormentando, ameaçando, assustando os familiares, cometendo crimes de perseguição, também conhecido como crime de stalking, né? Isso. Por quê? Porque você vai tirar aquele agressor do lar, mas você vai continuar permitindo que ele cause o pânico. Verdade. Da mesma maneira, né? Então, a proibição de contato também é um direito da mulher, e em alguns casos até o direito a alimentos provisórios, né, para aquela situação da mulher que não trabalha, que não tem a renda própria, porque faz aquele trabalho também velho conhecido nosso, né, Leni, que é o trabalho não remunerado, que é a economia do cuidado, que tem se falado muito hoje em dia no direito de família, que esse trabalho tem um valor que muitas vezes não é reconhecido, não é pago, mas é o trabalho da mulher, que
não está saindo de casa todo dia para ir para o mercado de trabalho, porque ela presta o trabalho dela em casa, né? Para o marido poder trabalhar fora, estudar muitas vezes, né? Ela se priva de viver até Isso em aí. prol da família, né? Do marido. E isso tem que ser revisto também. É o trabalho, né, da economia do cuidado, que já vem sendo reconhecido em alguns tribunais. É uma coisa que, né, ainda está começando, mas que já se fala. O IBDFAM, né, que é um instituto de estudo do direito de família, tem falado muito nisso. Eu estudo lá e faço uma pós-graduação em direito de família, e a gente tem falado muito nisso, que é uma coisa também importante, né? Porque a economia do cuidado, sem o que muitas vezes a sociedade não funciona, se não tiver a mulher dentro de casa, fazendo serviço doméstico, levando a criança na escola, gerenciando o lar. E essa mulher, muitas vezes, ela é uma trabalhadora que não recebe nada por isso. É verdade. Ainda tem aquela história, você não fez nada o dia todo. Você não fez nada o dia todo. Ainda tem essa história ainda, né, doutora? E se dramaticamente essa mulher precisa se separar desse agressor, para quem muitas vezes ela dedicou a vida ali para casa, para a família, para o marido, e não tem como se sustentar, muitas vezes ela ainda sofre preconceito, às vezes até no judiciário mesmo, a mulher tem que trabalhar, não tem pensão para a mulher. Aqui não está se defendendo isso, mas que seja reconhecida essa economia do cuidado, esse trabalho que a mulher faz dentro de casa, que não é visto, mas tira ele para ver o que acontece com a sociedade. Exatamente. Né? O pessoal não percebe, mas fica sem fazer o que você faz todo dia. A louça vai ficar na pia, a roupa vai ficar... né? É o caos estourado. Já fizeram até um meme sobre isso aí, né? Então, isso assim... Enfim, por conta disso, a mulher pode ter direito a alimentos provisórios, ter o afastamento do lar do agressor, que é o provedor daquele lar, e ter os alimentos provisórios para ela e também para os filhos, para a prole, para que essas pessoas tenham meios de subsistência até voltar a se inserir no mercado, enfim, até a vida se estabilizar novamente. Né? É verdade, doutora. E assim, você que está aí do outro lado, não deixa de curtir, comentar, não deixa de você clicar aí no sininho, que você vai estar voltado para todas as informações que o nosso programa Vozes, Luta e Resistência, @Jornal DR1. Não se esqueça. E assim, doutora, para mim, né, e para todo mundo que está nos ouvindo agora, teria que ter vários programas para que nós, né, falássemos mais disso. Eu só vou botar uma pontezinha, que quando a senhora falou na questão dos adolescentes, dos filhos, estar protegido, tem muitas delegadas que, quando acontece isso na delegacia, ela já está reconhecendo que essas crianças, elas estão análogo à Lei Maria da Penha. E ela já coloca lá, quando ela vai fazer o seu RO, quando ela vai concluir o inquérito, ela já coloca lá. Lei Maria da Penha, análogo à Lei Maria da Penha, e vai para o juiz, e funciona. Aí a criança vai estar resguardada e protegida. Isso legal, é muito importante. Muito legal, né? Que isso também é uma coisa bem progressista, né? É uma visão ampla da situação. Verdade. E que legal que já tem tantas mulheres inseridas no sistema do Poder Judiciário que têm essa consciência e já estão cuidando disso, né? Isso também é muito bonito. Então, doutora, agora, infelizmente, o nosso programa já está acabando, né? Você poderia falar um pouquinho, as suas considerações finais, o que você deixa para essa mulher aí que está do outro lado nos ouvindo, para esse pai de família, né? Porque os homens também eles têm que ter educação, tem que ter um programa também para educar esses homens, porque eles viveram a vida toda condicionada numa sociedade patriarcal, que muitas vezes nem é culpa dele, ele foi criado assim e ele ainda está perdido. Mas eu falo para você, tem jeito ainda, muda a tua vida e muda a tua história. Mulher, ela é uma joia, e ela tem que ser bem guardada, bem amada, e ela não tem valor. O valor dela é imensurável. Tá bom, pessoal? Então, a doutora vai fazer as considerações finais. Bom, eu gostaria de falar, assim, se eu puder deixar uma mensagem aqui, claro. Né? Seria que o silêncio não é a solução. Então, a gente tem que trazer esse assunto à tona, tem que trazer luz para esse assunto. As mulheres não podem se calar.
você não precisa se envergonhar de ser vítima de uma situação de violência. Verdade. Porque muitas vezes nós mulheres não denunciamos porque nós temos vergonha de ser vítima. E como se a errada fosse a mulher, né? Se a errada fôssemos nós, né? Mas esse não é o caso. A vergonha é ser um agressor. A vergonha é violar direitos. A vergonha é você desrespeitar. Então, que esse tabu também seja quebrado, porque muitas mulheres silenciam por causa da vergonha, do medo de como ela vai ser tratada. Os órgãos competentes, né? Muitas vezes a mulher sofria até a questão da revitimização, né? A mulher era até vítima novamente quando ela chegava numa delegacia e ela era humilhada, ela queria denunciar e não podia. Ah, mas você fez o quê? Ah, mas você não provocou? E eu não estou dizendo que essa situação não aconteça mais, mas essa situação, eu creio que tende a ser minimizada cada vez mais, e nós temos delegacias especializadas com gente capacitada para fazer esse atendimento e esse acolhimento. Então, denuncie. O caminho não é simples, é difícil, eu sei, mas eu tenho certeza que você, que é vítima de violência, vai conseguir sair dessa, vai conseguir reagir e refazer a sua vida. Então, se eu puder deixar uma mensagem, eu gostaria de dizer isso. Eu gostaria de dizer que é muito importante esse tipo de espaço. Mais uma vez, eu agradeço. Agradeço a OAB Rio de Janeiro, a nossa presidente, que é uma mulher. Nós estamos ocupando espaços, aos pouquinhos estamos ocupando espaços também. A doutora Ana Tereza Vasílio, que nos representa. Agradeço às presidentes da minha comissão, Marília e Bárbara, maravilhosas, lutadoras aguerridas. Agradeço à doutora Leni por abrir esse espaço, pelo carinho com que nos recebeu, e me ponho sempre disponível que precisar para colaborar, e muito bom conversar com pessoas como você, com tanta consciência, com tanta empatia e com tanta disposição para mudar alguma coisa. Então, foi um prazer. Muito obrigada. Eu também, assim, eu que te agradeço, né, por você estar aqui. Agradeço a nossa produção maravilhosa, a Arrasarte Digital, e principalmente ao Jornal DR1, a doutora Ana Cristina, que abriu esse espaço maravilhoso, que foi para dar voz a quem precisa, para dar resistência e também para provar que todas nós lutamos o tempo todo, né? Poderia falar só uma coisinha final? Pode. É uma curiosidade, na verdade, mas olha que interessante. Quando eu estava vindo para cá hoje, eu chamei um transporte de aplicativo, e um dos medos, né, que nós mulheres, eu creio que compartilhamos, é quem é que vai estar no volante de um carro que você precisa se transportar. Porque a gente está vendo o tempo inteiro aí no noticiário coisas horríveis e esquisitas que acontecem, desde assédio até coisas dramáticas. Então, eu chamei um carro de aplicativo e, curiosamente, veio uma mulher dirigindo. Que bacana, né? E eu nunca tinha sido atendida por uma mulher motorista. E uma moça jovem, de 27 anos, até falei para ela que ia mandar o link do programa para ela, Márcia, um beijo para você, Márcia, uma fofa. Pedi que me levasse na OAB, lá na Marechal Câmara, porque achei que ia ser lá o encontro. Né? Cheguei lá, fui atendida por uma recepcionista que foi uma fofa, Ana Paula, maravilhosa, e que me disse que o endereço da gravação era aqui. E aí eu fiquei pensando assim, que coisa interessante, né? A rede de colaboração, a sincronicidade disso, e que a gente possa cada vez mais se fortalecer como mulheres, ter sororidade, e nos ajudar e ocupar os espaços que diz que a gente precisa. Estamos no final do nosso programa, mas antes de terminar, eu quero deixar com a doutora Ana Maria uma lembrancinha, um certificado
para esse momento, essa passagem que ela esteve aqui no Jornal DR1, é um certificado, agradecendo, né, de você compartilhar conosco de todas essas informações maravilhosas, que foi enriquecedora, de pessoas que estão precisando. Eu tenho certeza que tem gente lá do outro lado que estava precisando ouvir as suas falas. Muito obrigada, doutora Lene Calixto, muito obrigada à equipe do jornal, a Aline, maravilhosa, que nos ajudou aqui hoje nessa gravação. Fico muito honrada e adorei participar do programa. Se deixar, a gente fica falando aqui até de noite, porque é um assunto muito rico e é muito legal a gente ter esse espaço de bate-papo. Muito obrigada mais uma vez. E vocês que estão do outro lado, não deixa de nos seguir, de se inscrever no canal, @Jornal DR1, programa Vozes, Luta e Resistência. E antes de eu terminar, eu gostaria de fazer um convite a você. Nós estaremos no dia 25, no Duque de Caxias, na OAB de Duque de Caxias. Eu vou compor a mesa juntamente com a doutora Ana Basílio, presidente da OAB do Rio de Janeiro, e também doutora Bárbara Lomba, que é a delegada da DEAN, e também de uma advogada também que faz parte da comissão da OAB de Duque de Caxias, a doutora Bárbara. Estaremos falando desse enfrentamento contra a violência doméstica, a violência de gênero, e também do acolhimento da OAB Jovem, ela faz para ajudar todas essas mulheres que estão em estado de vulnerabilidade. Eu agradeço a todos vocês que ficaram até o final, um beijo e que vocês fiquem na paz. Programa Vozes, Luta e Resistência, @Jornal DR1.